Então, vamos agora começar a entender como fazer a descrição de um processo na linguagem gráfica escolhida, né, BPMN. Né? Então, começar com entender o que é esse BPMN. Né? A gente vai conhecer a linguagem e a gente tem que sair no final desses slides conseguindo modelar processos fáceis. Claro que você não vai modelar, né, um processo muito complicado, mas na verdade vai poder ler um processo muito complicado. Então, esses serão os nossos passos, né? E a gente vai ter mais ou menos uma sessão de 1 hora aqui. Tá? E vai levar a exercícios e a trabalho, e espero que também a perguntas. Né? Então, a gente começa mostrando um exemplo antecipado. Né? A gente mostra um diagrama BPMN, usando uma ferramenta que é mais colorida, né? Não é tão elegante como o Visage, que é o AliExpress, né? Mas esse colorido ajuda a gente a observar melhor as coisas, certo? E a gente vai ter alguns exemplos aí em AliExpress e no Camunda também, ou no BPMN.io, né? bpmn.io. Né? E aí a gente tem um processo que é fácil de entender, né? Onde a gente recebe um pedido de crédito, a gente aprova, devia ser aprovar crédito, né? Se o pagamento foi aprovado, a gente inclui o texto padrão e segue em frente. Se não foi aprovado, a gente inclui no histórico de transações, inclui o texto padrão e segue em frente. É um desenho razoavelmente fácil de ler, né? E essa é a vantagem, uma das vantagens do BPMN, é que ele pode construir desenhos muito fáceis de ler. Ferramentas que vocês podem usar, né? O Visage Modeler, né? Eu não consegui usar ele na última versão, eu tive que pegar uma versão anterior, na verdade, que eu tinha no meu computador. O AliExpress, que funciona em qualquer computador, ele é em Java, né? Tem esses dois Software IDEA, acho que o Visual Paradigm, ele não faz BPMN, na verdade, eu pensei que fazia, mas ele não faz BPMN na versão grátis, o Software IDEA faz. Né? E na web a gente vai usar hoje o bpmn.io, né? Lucidchart e outras ferramentas. Então, o nosso objetivo aqui é oferecer uma notação de processos de negócio fácil de usar, né? Oferecer facilidades, né, para transformar modelos em uma forma executável, e essas duas necessidades, elas são contraditórias, o que faz com que o BPMN tenha maneiras simples e maneiras complicadas de ser usado. Tá? Então, o processo em BPMN é uma sequência de atividades. As caixinhas, né, são as atividades que levam o quê? Uma instância do processo, quando você está executando ele, né, de um estado inicial a um final. Né? Essas atividades podem ser tarefas que são executadas por uma pessoa, ou por um computador, ou por um sistema, né, mas as tarefas são executadas, né, ou subprocessos, né, que são apenas processos em BPMN, compostos de tarefas e subprocessos, até um ponto que só existem tarefas. Né. E o estado inicial é sempre marcado por um evento trigger, que a gente chama, né, como receber um pedido. Então, acontecer alguma coisa para o nosso processo começar. Certo? Como a gente falou antes, ele atende exatamente os 3 níveis de modelo de processo, tanto mapas, como descrições, como modelos executáveis do processo. Certo? Algumas linguagens não têm esse poder de tratar todos os níveis. E ele permite 3 tipos de descrição. Essa é a característica do BPMN. Então a gente vai começar com uma orquestração. Então a orquestração normalmente é um processo dentro de uma entidade única de negócio, né? E vai passando o controle, né, de uma atividade para outra, né? De uma tarefa para uma tarefa, de uma tarefa para um subprocesso, de um subprocesso para uma tarefa, né? Em uma sequência. Né? Uma coreografia, ele já mostra um comportamento esperado entre participantes interativos que conversam entre si, né? Ela exige pode ser usada para descrever um protocolo, por exemplo, né? E há uma troca de mensagens. Né? E numa colaboração, ele mostra
os participantes, suas interações sem uma ordem. Então, novamente, um protocolo. Né? Então, uma colaboração ela pode conter, é mais uma espécie de uma caixa grande, né, que pode conter outras coisas, como uma coreografia e uma ou mais orquestrações dentro dela. Basicamente, está falando, olha, temos processos, orquestração, temos uma coreografia, uma dança entre processos. Então, tem um processo daqui, um processo lá, onde eles conversam por meio de mensagens, e eu tenho uma colaboração que mostra isso de maneira mais ampla. Então, o nosso BPMN, como fluxo de processo, ele tem elementos, e eles são fáceis de identificar, né? As atividades, né? As caixinhas são as atividades, né? Os eventos são as bolinhas, e os portões, eu vou usar sempre o termo gateways, né? Os gateways eles servem para controlar, né, o caminho que a gente segue dentro dos fluxos de sequência, que são as setas. Né? Depois a gente vai mostrar outros elementos que explicam melhor, né, o que é feito no processo, né, como objetos de dados, grupos, anotações de texto. Né? Isso vai, pools e raias, né? Chamam de, eu não gosto de chamar de piscinas e raias, né, mas eu já vi essa tradução ser usada, certo? E novamente ali, né, eu vou usar a ferramenta Ares Express, né? Essa é a carinha da ferramenta para vocês verem. Eu posso inclusive mostrá-la aqui, né? Deixa eu pegar aqui o Ares Express. Se ele estiver instalado. Ok. Né? Ele roda no Windows, no Mac, no Linux, então vocês podem instalá-lo facilmente. Né? Ele é um pouquinho lento para começar, né? Como bom programinha Java que é. Enquanto isso, eu estou ativando aqui, né, o bpmn.io, né, que são uma ferramenta que vocês podem utilizar. Provavelmente, como vocês vão trabalhar em grupo, vai ser mais fácil fazer isso. Né? Então, eu vou criar aqui um diagrama. Ó. Olha só. Né, ele é em preto e branco. Né? E aí eu trabalho como? Eu tenho aqui meu início, né, e eu vou puxando, né, tarefas a partir do meu início. Por exemplo, eu posso aqui receber pedido. O que eu faço depois de receber pedido? Você vai avaliar viabilidade. Né? E eu vou seguindo com o meu processo, vou parar por aqui nesse instante. Né? No Ares, né, eu tenho várias, aqui são as ferramentas que eu mudei de diretório, né? Mas você tem vários desenhos, você pode fazer 9 tipos de desenhos que são do Ares, né, no Ares Express, né? E aqui tem o diagrama BPMN, ó, eu clico, né, ele vai me mostrar uma tela em branco lá, como aquela que está na transparência, no slide. Né? Novamente demora um pouquinho, ok. Né? E aqui eu tenho que puxar as coisas, tá? Mas eu também posso fazer o segmento com as principais. Tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou colocar receber pedido e vou seguir receber pedido com avaliar viabilidade. Certo? E isso aqui são opções que a gente vai ver mais tarde no curso. Né? O bpmn.io ele tem uma versão que chama Camunda, que você pode instalar na sua máquina e tem algumas cores. Eu não consegui ainda, eu acho que não tem cor, eu realmente não consegui usar as cores no online. Tá? Além disso, você tem ferramentas gráficas genéricas, né? Algumas até como o Visio, algum de vocês pode ter uma versão do Visio, né? O Dia, né? Que é um que roda no Linux, né? E eu gosto muito de desenhar com esse YED Graph Editor, né? Apesar do que ele não é a ferramenta mais adequada para isso, mas vocês ficam sabendo que ela existe. O Visual Paradigm Online, você pode desenhar BPMN. Mas eu não recomendo não, realmente eu recomendo usar o bpmn.io, né? Ou o Visage, né? Os desenhos dos Visage são realmente os mais bonitos. Eles vão aparecer daqui a pouco, certo?
Então, vamos iniciar um processo com um modelo passo a passo, certo? E a gente vai primeiro começar com o nosso processo linear, que é o mais fácil, né? É o processo da pizza. Então, como que eu modelo essa entrega de pizzas, né? Que é o modelo mais simples que pode existir, apesar de ter 12 passos, ele é um modelo linear, ok? Bom, então o processo de pizza, né, eu tenho sempre que perguntar como o processo começa. Né? Processos começam por algum motivo, até por vários motivos. Pode ser que a gente coloque depois mais de um motivo. Então eu tenho que descobrir o que, que o ativa, né? E o que, que determina que o processo está completo. Então eu tenho que ter o início, ter o fim, e aí eu preencho o meio, né? Que é como você vai de um estado X para o estado Y, certo? Então a gente já tem, e vocês já têm lá a nossa limitação de início e fim de processo. E esse início e fim, inclusive, é uma escolha de modelagem. Né? Algumas empresas, por exemplo, podem fazer o processo ser em pedaços para dizer, olha só, aqui acaba realmente o processo e fica esperando acontecer outra coisa. Né? Então inicia outro processo. E outras empresas vão construir um processo só para fazer isso. Vou tentar mostrar isso com um exemplo ao longo do curso. Então, todo processo inicia com um evento. É uma regra do BPMN e é uma regra que você poderia falar dos processos de negócio. Né? E esse evento, sempre, qualquer evento, a gente fala, é um evento, ele é indicado por um círculo. Né? Se o círculo for um círculo simples, né, e possivelmente com a cor verde, né, ele é um evento inicial. Certo? Então, um círculo simples, ele é desenhado sem nada dentro, apenas com a cor, que é uma opção, né? E ele tem uma linha simples, né? A linha também pode ser grossa, a linha pode ser dupla, em outros casos. Então, um exemplo simples, ele tem uma linha simples e ele é um evento inicial das três espécies que existem: inicial, intermediário e final. Né? Dá para entender, né? Inicial são o início do evento, o início do processo, intermediário acontece ao longo do processo e o final termina o processo. Né? E esse evento pode ser de vários tipos que a gente vai ver também numa sequência de slides mais longe. Né? Então, o evento inicial é um círculo simples e ele é normalmente verde. Né? Aqui ele é um degradê de verde, mas eu agora não tenho uma certeza absoluta que é uma cor oficial ser verde. Nos resumos assim que são distribuídos, né, é sempre verde. Certo? E o processo é formado de atividades. Né? Então, a atividade a gente sempre vai escrever, né, dessa maneira que está escrita ali. Um verbo no infinitivo e aí um objeto, direto, indireto, né, escrevendo o que a gente está fazendo. Tá? Então, no nosso caso, a primeira atividade da pizzaria é atender telefone, que é uma tarefa, não tem um subprocesso. E as atividades podem ser tarefas ou subprocessos. Né? As atividades são unidades de trabalho feitas por alguém, né, ou algo. Né? Então, as atividades, as tarefas, né, elas sempre têm um executor. Né? E a gente depois vai discutir esse executor. Né? Um trabalho a ser feito possui um executor. Pessoa, sistema, etc. Então, essa atividade que eu desenhei aí, como ela não tem aquele maisinho, né, a gente vai ver isso um pouquinho mais tarde, ela é uma tarefa que é feita por alguém. A gente não sabe quem faz nesse momento do nosso desenho. Então, agora eu posso, né, como é uma sequência, eu posso simplesmente criar as minhas tarefas, né, atender telefone, criar comanda, preparar pizza. Né. A gente poderia, né, se necessário para o nosso modelo, escrever enviar comanda, receber comanda. Né. Nesse nível de modelo, nesse nível que a gente falou aqui, né, entre os três níveis de processo, a gente está fazendo aqui um mapa de processo, exatamente, tive que roubar ali, pegar a colinha, né? Esqueci, né? A gente está fazendo só um mapa do processo, a gente não vai automatizar isso
né? Está só mostrando como funciona a organização. A prática é não transportar, não criar as tarefas que só transportam informação. O que eu estou fazendo? Estou criando comanda, coloco a comanda em algum lugar e preparo a pizza. Ao longo do tempo, se a gente quiser criar notações mais detalhadas, a gente pode colocar esses passos, né? Mas aqui a gente só precisa ir desenhando, né? E como a sequência, né, ele é muito fácil, né? A gente vai só, né, desenhando. Aqui está o nosso modelo aqui alternativo que tem o enviar comanda para a cozinha, certo? Então a gente vai chegar num ponto, foi andando todos os nossos passos, nossos 12 passos que eu propus, vocês propuseram alguns passos, né? E vai chegar no ponto que acabou o processo. O que eu faço quando acabou o processo? Né? Quando acabou o processo, eu marco que o processo acabou, certo? Como eu marco isso? Opa, eu estou tentando botar aqui a telinha de vocês para ver se tem pergunta, né? Com um evento final. Então, o evento final é um círculo com borda grossa. Né? E vai existir uma família, existe uma família de eventos finais, da mesma maneira que existe uma família de eventos iniciais. Todos finais com a borda grossa e vermelho é a cor utilizada. Né? Verde e vermelho. Né? Por que não é só a cor? Porque tem gente que não difere verde e vermelho. Por que tem a cor? Bom, ficou mais colorido o meu slide. Né? Esse modelo, certo? Ele é baseado numa semântica que a gente conhece como lógica de token. Né? Então, o evento inicial, ele cria o token. E o token é uma marcação de que passo você está no seu modelo. Né? O evento final destrói o token que chega. Pode existir outros tokens, né, ao longo do processo. Mas nesse evento final, que aliás, nesse tipo de evento final, ele destrói o token que chega lá. Então, normalmente, quando a gente quer fazer um mapa de processo, a gente garante que nos eventos finais chega aquele token, né, e o processo se encerra. Porém, a gente tem uma maneira de ter um evento final que encerra todos os tokens no processo. Então, eu vou fazer aqui um modelo mais simples para a gente poder, né, fazer o passo a passo. Né? A gente pode, até o software de simulação faz isso, né? A gente considera, olha, a gente está dizendo que é criado um token aqui no nosso evento inicial, e esse token vai passando, né, de passo a passo, quando ocorre uma instância do processo. Ou seja, quando o processo é executado, né, às vezes ele é executado até num projeto, mas aqui a gente não vai chamar de projeto fazer uma pizza, né? Mas quando o meu processo de negócio ele é executado, então eu tenho que passar, né, por essas etapas, né? E esse token indica o seguinte, olha, eu só vou pedir pizza quando eu acabar de escolher pizza, certo? Então esse modelo aqui não permite que você escolha uma pizza, depois pergunte para o garçom, aí escolha uma pizza, aí pergunte para o garçom. Ele é um mapa do processo simplificado. Por exemplo, ele funciona em um aplicativo de tipo de pedido. Né? Não vou falar marcas aqui. Então a gente vai usar essa lógica de tokens para entender como funcionam os gateways e os eventos, por exemplo. Né? Então o que a gente tem que lembrar daqui? Né? Primeiro, começa sempre com o evento. Segundo, termina sempre com o evento. Se não fizer isso, né, no mundo real, as pessoas não vão saber onde o seu processo começa, onde o seu processo termina. Mas olhando eu posso identificar. Ok, mas você não me explicou. Segundo, terceiro, desculpe, a gente vai sempre usar a notação infinitivo objeto. Né? Nos nossos trabalhos que vocês vão entregar, né, nas nossas provas, se eu usar essa regra, né, se não usar essa regra, eu vou ter que descontar ponto. Né? Aí eu tenho uma pergunta, né? O que define algo como evento? A gente vai ver, certo? A gente vai ver os eventos, mas por enquanto a gente só tem o evento inicial e o evento final, tá?
nos próximos slides, não os seguintes, mas nos próximos slides, em alguns slides futuros, a gente vai olhar tipos de evento e vai ficar mais claro como os eventos acontecem. Mas a gente está muito no iniciozinho ainda, a gente só consegue descrever um fluxo sequencial, e a gente sabe que o processo ainda tem escolhas, tem laços, tem fluxo em paralelo, né? Então a gente tem mais coisas para pensar, né? Antes de falar de eventos que vão trazer uma certa novidade ao nosso mundo também. Então aqui estão os nossos, né? Inicia com o evento, termina com o evento. Por enquanto, o evento para a gente é apenas uma marcação, né? Então eu estou marcando aqui, ó, essa caixinha aqui é o início, ok? E a gente vai sofisticar isso nessa aula, nessa sequência de aulas, de slides, né? E lá no final fala, comer pizza, acabou. Depois que eu encerrei, é importante entender isso, né? Depois que eu acabei de comer pizza, acabou o meu processo, certo? E minha tarefa escolher pizza tem que acabar para eu poder pedir pizza. O Tolkien, ele não pode andar quando a tarefa está no meio. Então a gente define bem as etapas, isso funciona muito bem, né, na definição dos processos de uma organização. Então a orquestração é mostrar, normalmente no nível de mapa de processo, mas pode ser um pouco mais detalhado, né, todos os caminhos possíveis por todos os passos do evento inicial ao final, para atender um pedido, né, para atender algo, um evento que ocorreu que quer que eu faça alguma coisa. Nossos eventos iniciais são demandas, são relógio tocando, coisas desse tipo. Então, um evento, a gente pode começar assim, ou o evento inicial, é algo que faz com que o processo comece, né? Bom, aí a gente fala, não, Chechel, mas agora eu tenho escolhas também, né? Eu mostrei para vocês lá no hostel, né, um desenho, né, onde eu tinha uma escolha. Como que eu faço essa escolha, né? Como que eu mostro, né, que no nível 3 posso decidir pular o nível 4, 5, 6 e ir direto para o 7. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou lembrar que qualquer atividade, ela ocorre em um processo, certo? Então, se você vai fazer uma escolha, você precisa ter a atividade que faz a escolha. Então, aqui eu tenho, ó, receber hóspedes e verificar vagas. Verificar vagas, ele faz a pergunta, existem vagas, certo? E é ali que a decisão é tomada, ok? Todo o resto, todo símbolo ou todo tipo de nó não pode fazer nada. Ele só está ali para identificar coisas. O meu processo ele só acontece nas tarefas, né? Agora, quando eu verifico vagas, certo? Quando eu verifico as vagas, eu percebo que eu tenho dois caminhos a seguir. Então eu tenho que indicar essa possibilidade de dois caminhos. Eu faço isso por meio de um gateway, né? Então, um losango indica que é o gateway, indica, ó, alguma coisa vai acontecer com meus caminhos em função da atividade anterior. Podem ser eventos também. Mas, a princípio, em função da atividade anterior, né? Esse gateway que eu usei, que tem um X dentro, indica uma escolha. Ou seja, ao verificar vagas, você escolheu um caminho, né? E para cada caminho eu tenho que ter uma condição, certo? Então, no primeira coisa, eu vou fazer geralmente a condição mais comum. Olha só, primeira condição é entregar a ficha. Como há vagas, e é assim que eu escrevo, tá? Eu não boto nada dentro, eu não posso colocar nada dentro do meu gateway, tá? A pergunta está lá, verificar vagas, supõe a pergunta, há vagas, supõe a resposta, há vagas, havendo vagas eu entrego ficha, certo? E ao entregar ficha, eu continuo o meu trabalho. Alguém tem que preencher a ficha, entregar chaves e regras, ajudar hóspede, verificar quarto, até o ponto que meus caminhos vão se unir. Quando meus caminhos alternativos se unem, eu uso outra vez o mesmo símbolo, mas agora ele tem outro significado. Então, uma coisa importante de notar, e que me incomoda até no BPMN, né, é que o mesmo símbolo
Aliás, me incomoda em todas as linguagens. O mesmo símbolo ele é usado para abrir caminhos. No caso, alternativos, porque é um X, porque ele é um exclusivo, né? Na verdade, aqui ele é um XOR, é um ou exclusivo, né? E no caso aqui, né, como meus caminhos têm esse perfil, né, de bifurcarem, na verdade ele é assim, né? Ih, ficou horrível esse desenho. Né? Eu vou juntar novamente, né? Eu vou unir os caminhos. Né? Então a gente vai aparecer esse desenho, o resto desse desenho daqui a pouco, mas a gente vai parar para falar da gateway, né? Lembrar, olha, existem vários tipos de gateway, certo? Eles são usados para separar e juntar caminho, e os gateways, eles criam, eles podem, no caso esse não vai fazer, mas eles podem criar ou destruir token também. Tá? Nesse caso, ele não faz. O X, né, o exclusivo, o ou exclusivo, mantém a quantidade de tokens. Né? Então, aí a gente segue, né, por um dos caminhos. O token vai ter que escolher um dos caminhos. Né? Então aqui, né, a gente completa, né, quando os caminhos se juntam, né, eu tenho um a vagas e a opção de chegar aqui é não a vagas, certo? Então significa que ao chegar ali é comum que eu faça outra coisa, tá? Isso aí é um if then, né? Ó, if há vagas, entregar ficha, preencher ficha, entregar chaves, verificar quarto, acabou o if. Né? Não tem else. Né? A gente tem uma construção que é o if then else. A gente vai botar coisas no meio ali onde está escrito logo depois da setinha do não há vagas, certo? E aí eu posso continuar o meu processo. No caso, a gente encerra o atendimento. Né? Opa, então eu aprendi a fazer um if then, né, que permite pular alguns passos em alguma condição. Uma notação alternativa é o losango vazio. Então, o losango vazio ele é igual ao losango com X. Tá? O default do losango, né, sem marcação, né, é ele ser o XOR. E aí a gente tem uma observação que é a seguinte: quando chegam dois caminhos em uma tarefa, é equivalente a ter um XOR antes da tarefa. Certo? Isso aí eu não gosto de fazer isso, tá? Porque outras notações isso significa outra coisa, então quem não conhece a notação pode se confundir, né? E a gente perde também a visão de onde acaba aquele if then else, né? Porque quando a gente mostra o losango final, né, aqui eu sei, olha, começa lá e acaba aqui. E para verificar o nosso diagrama, se ele está fechando bem, é bom saber onde as coisas acabam e terminam. Então eu não recomendo essa anotação, apesar de você encontrar muito. Tá? Não recomendo, mas é comum. Para mim, ela é só uma preguiça de desenhar que tem um significado. O significado é ser um chorante, mas ele confunde o leitor. Tá? Então aqui a gente tem o uso dela no bpmn.io, né? Lá quando for em preto e branco geralmente vem dessa ferramenta, né? E eu tenho aqui o exemplo que eu gosto, né? Que é recebe um pedido, valida o pedido ou verifica o estoque. Se os itens existem, você prepara o produto. E aqui, se os itens não existem, você compra os itens. E aí prepara o produto e termina o processo. Ah, mas eu também quero fazer loops, né? O loop é basicamente uma maneira organizada,
né, de fazer um if e um goto. E é isso que a gente vai fazer na prática. Né? Então aqui a gente tem a questão lá do pedido do caixa, né? E nesse pedido do caixa a gente tem um loop, né, que volta ao passo 2, na verdade. Né? E a gente vai desenhar isso de alguma forma. Como? Ora, vou desenhar, em vez de seguir em frente e encontrar outro, voltando atrás. Então aqui eu voltei atrás, novamente para aquela caixinha lá, o que me incomoda, né? Mas é uma maneira de desenhar importante mostrar para vocês. Então eu pergunto o pedido, pergunto a quantidade, registro o pedido, pergunto se há outro pedido, se há mais pedido, eu pergunto de novo o pedido. Se não há mais pedidos, eu cobro o pedido e envio o pedido à produção. E, ó, esse padrão aqui também é bem fácil de desenhar. Né? Ah, mas eu prefiro esse. Né? Inclusive, né, ou recomendo. Né? Inclusive, porque ao chegar aqui, né, eu falo, opa, eu estou chegando aqui, mas eu posso chegar de outro caminho. Né? Ah, ok. De certa maneira, a gente pode ver isso aqui também. Mas eu gosto mais desse aqui, que fica claro, opa, isso aqui, né, deve ser um loop. A gente já começa a aprender certas coisas ao ver o gateway. Então, a visão do gateway ele chama a atenção das coisas para a gente. Né? É a maneira melhor de escrever. Tá? Bom, então eu já aprendi a fazer o loop, agora eu vou aprender o caminho em paralelo. Mas o caminho em paralelo, eu tinha um token antes, né? E agora eu não vou poder ter mais um token. Então eu vou precisar de outro tipo de gateway. Né? Então aqui está o nosso processo com caminho em paralelo. Né? Eu tenho lá opções de seguir, né? E eu vou fazer assim, ó. E esse gateway é um gateway novo, né? É um gateway que abre caminhos em paralelos e sincroniza. Né? Eu fico esperando tudo acontecer para seguir, certo? Então, aquele ou exclusivo, né, ele é trocado aqui por um e, né? Mas mais que isso, ele é a operação fork, chamar de, eu acho que é synchronize, tem outro nome aqui que eu estou esquecendo agora, né? Que significa que você vai juntar os caminhos, certo? E aí a gente vai ver a criação dos tokens. Né? Ó, beleza, eu estou aqui, criei meu token, começou o meu processo, chegou um pedido, né? Chegou a comanda lá na cozinha, né? Aí o chefe vai anunciar os pedidos. Quando ele anuncia os pedidos, né, eu sou obrigado a criar outro token nesse meu gateway, né? Meu simulador, por exemplo, ele faz isso, né? E meus pedidos vão ali, né? Eu tenho dois tokens. Agora, né? Como eu tenho ali um E onde estão chegando dois caminhos, eu sou obrigado a esperar os dois chegarem. Né? Eu podia ter feito uma animação onde um chega e o outro chega. Né? E aí, quando os dois chegam, eu destruo os tokens e crio um apenas novo e sigo em frente. Então, eu monto o prato, eu integro o prato e acabou aqui o meu processo. Certo? A gente tem que entender. Né? Então, agora a gente tem toda a nossa linguagem básica de descrição de processo, mas a gente vê que a gente está perdendo alguma coisa. Né? A gente não está dizendo quem fez. Então, a gente vai aprender a fazer essas coisas daqui a pouco. Né? Mas a gente vai entender que um processo ele pode rodar, executar várias vezes. Né? Então, uma cozinha não faz um prato apenas, ela não faz um prato de cada vez. Né? Ela faz vários pratos ao mesmo tempo. Certo? Então, o que acontece é o seguinte: ó, chegou o primeiro pedido, eu comecei o primeiro processo, certo? Em algum momento vai chegar outro pedido e o meu processo lá continua andando. Ó. Opa, chegou outro pedido, acabei um prato lá, mas o outro processo continua andando, né? E eu acabei outro prato lá, né? E acabei esse aqui. Então, quando eu descrevo processos,
eu estou descrevendo coisas que podem acontecer, né, ao mesmo tempo, né? Isso depende da capacidade da empresa, né? A gente não vai falar sobre isso, né, mas, por exemplo, o método Kanban discute, né, a capacidade de quantas você mapeia as suas caixinhas em colunas num Kanban, né? E você diz, olha, eu só consigo montar um prato de cada vez. Né? BPMN, eu não acho que você possa fazer isso. Né? A capacidade de uma tarefa. Em outros métodos pode, tá? Se bem que eu não conheço nenhum automatizável, a não ser em ferramentas de simulação mesmo. Né? Então, as instâncias elas ocorrem em paralelo, né, e sem sincronia. Né? Ó, aqui até está meio sincronizado, né? Ah, aqui não está, tá vendo? Ó, esse aqui está andando e o outro está parado. Ó. Ninguém garante que essas coisas estão sincronizadas, elas estão indo. E também não chegam todos os pedidos ao mesmo tempo. Né? A cozinha não está nem preparada para atender 100 pedidos ao mesmo tempo. Ela espera que os pedidos cheguem numa ordem. Né? Então, alguns exemplos de diagramas para a gente ver. Né? Ah, esse aqui, né, eu falei que ia mostrar um desenho com um bisage, né? Onde você pede um pedido de crédito e você aprova ou não. Né? Se você aprova, você faz a transação. Se você não aprova, você só avisa o resultado. Está faltando até o A ali no resultado. Né? Então a gente tem um desenho aí. Né? Essa caixinha a gente vai ver logo. Né? E o desenho do Visage a gente já vê em outros aqui. Devia ser um exemplo só. Né? A bibliografia agora, né, começa a ficar maior. Né? Tem vários sites aí que vocês podem usar. Né? E aqui a gente tem, né, o slide oficial de Creative Commons da minha apresentação. Então eu vou agora parar a gravação e eu peço que vocês então entrem no bpmn.io. Né? Acredito que vocês podem compartilhar lá o desenho, né? E comecem a descrever o seu processo. Tá? Mas vocês vão colando o desenho, né, num slide logo a seguir ao slide que vocês estão usando. Tá? Então aqui eu tenho um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera aí. Ah, acho que eu não consigo compartilhar. Bom, vocês podem desenhar, vocês simplesmente abrem outra transparência aqui e tentem desenhar apenas com os símbolos e com as formas que vocês têm aqui, né? Que a gente só precisa agora das bolinhas e das caixinhas. Ah, ainda tem os losangos. Né? É, deixa eu ver se eu consigo dando login. Ah, vocês podem usar essa ferramenta que está ali embaixo. Ó, que é o Cauemo.
Isso, então vocês conseguirão, né? Deixa eu ver se vou confirmar aqui que isso vai funcionar. Então o link é passar o link lá no curso. Opa, tá gravando, eu não queria gravar isso.